Bom dia, pessoas. Muita luz, muita gratidão pelo carinho enviado em tantas mensagens, não só no YouTube como em outras redes. E desde já, confesso a vocês que isso é um novo processo para mim. Já estava distante das mídias sociais há algum tempo, tinha me distanciado de forma consciente por perceber que as mídias não me faziam tão bem. E depois desse distanciamento, ressignifiquei o papel dessas ferramentas na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. E vejo que é necessário que a gente também comece a utilizá-las de maneira mais benéfica, mais saudável. E a mídia tem muito a ver com a informação, né? Então agradeço de coração as felicitações, as palavras carinhosas de todo mundo. E desde já vou dizendo e vou esclarecendo que esse espaço aqui tem como intenção primordial que as pessoas o utilize como um mecanismo de troca, como um mecanismo de busca de informação, de troca de informação. Muito embora eu não acredito que eu e as minhas teses, os meus conceitos devem ser tomados ao pé da letra, de maneira nenhuma. É mais uma troca. É também para mim muito terapêutico poder compartilhar com vocês o que eu penso sobre as coisas, o que está acontecendo sobre, o que eu acho sobre a educação, o que está acontecendo no mundo, muitas vezes relacionados ao tema da educação, tendo em vista que nós estamos vivendo tempos bem diferentes dos tempos anteriores, né? 5 anos atrás, há 10 anos atrás, nós não sabíamos que as coisas estariam como estão agora, né? É muito complexo fazer determinadas previsões. Pois bem, agradeço de coração, desde já, né? Estamos aqui no segundo vídeo, vamos estar fazendo vídeos espontaneamente, não serão vídeos diários, de maneira alguma. Quem é pai ativo e que tem outras atividades, sabe muito bem que reservar 10, 20 minutos, até mais tempo, dependendo da questão técnica, é muito complexo com crianças e quando elas são a prioridade da rotina. Isso talvez é o tema de hoje. O tema de hoje é a paternidade ativa. Só para a gente recapitular um pouco e reforçar o conceito que a gente trabalhou no último vídeo, a paternidade ativa nada mais é do que aquilo que deveria ser, né? As pessoas compartilham as responsabilidades e compartilham as dificuldades. Né? As pessoas. Por que pessoas, Márcio? Porque a constelação de uma família ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Eu conheço famílias que são de a avó da criança e a mãe da criança, ou a avó da criança e o pai da criança, ou pessoas do mesmo sexo, ou pessoas de sexo. Enfim, esse debate não nos cabe. O que a gente se preocupa é os valores daquelas pessoas têm como a educação um ponto fundamental de crença de que a educação é algo primordial para a transformação do ser e, sendo assim, para a transformação do planeta. Então, estamos falando a mesma língua, estamos falando o idioma. A pessoa não acredita tanto na educação, então não estamos falando o mesmo idioma. Pois bem, existem alguns pontos fundamentais sobre a paternidade ativa. Estruturalmente, seria o compartilhamento das responsabilidades do cotidiano. Trocar fralda, limpar a casa, fazer compra, se preocupar afetivamente com o que está acontecendo com as crianças. Se chorou, o que é que está acontecendo? Interessantemente, eu noto que a paternidade ativa ela está muito envolvida com a intuição. É a intuição que leva muitos pais a perceberem que estão inseridos numa cultura profundamente machista, patriarcal, preconceituosa, racistamente estruturada e fazem o movimento de ir além disso. É muito intuitivo. É muito intuitivo. Para além da estrutura do cotidiano, a paternidade ativa é também fundamentalmente um processo autoterapêutico que faz ver onde que estão em você dores que até então você não percebia. Até então,
porque são os movimentos psicológicos naturais. Também não vamos entrar aqui em temas da psicologia mais profunda, porém, se sabe que quando um trauma ou quando um processo ele é recalcado, ele se esconde. É um Verdrängung em alemão. E aí quando ele se esconde, ele volta de outras maneiras. Ele volta por neurose, ele volta por problemas psicológicos. E a paternidade vai fazer com que aquele ser humano se confronte permanentemente com esses temas. Se você pega essa situação que dói, que incomoda e foge, você está gerando um novo ciclo vicioso. Se você pega aquela questão e busca ajuda, por isso um canal como esse, por exemplo, ou um psicólogo, ou um amigo, ou uma mãe, ou um colega, ou um livro, você está buscando ir além. E isso é fundamental para avançarmos para o mundo que queremos, independentemente de que mundo que seja. Estamos vivendo num mundo complexo, mas estou cheio de esperança, como sempre, de que de uma geração para outra pode mudar tudo. Eu estou certo de que a educação que meus filhos recebem, não só a educação formal que vem das instituições, mas a educação que está em mim e na minha companheira e nas nossas intenções com os nossos filhos, a nossa intuição acima de tudo, assim, profundamente muito aguçada, que também veio, e confesso, com a minha paternidade. Não era tão intuitivo assim. Fui me tornando, fui percebendo que estava acontecendo coisas em mim enquanto minhas crianças estavam pequenas. Até na relação motora. Minhas crianças iam cair e eu tinha aquelas reações assim de pegar e eu ficava fascinado. Dizia, uau, a paternidade ativa muda até a capacidade de se mover. Assim, ficamos um pouquinho super-heróis, né? A coragem de enfrentar problemas, a coragem de levantar mesmo quando está depressivo. Por isso que a gente quis aqui só aprofundar um pouco mais sobre a paternidade ativa e já lançar um olhar dentro da paternidade para a educação, que é aí o caminho que a gente vai começar a trilhar a partir de agora, né? Eu sou o comunicador educativo da maioria, segundo o meu grande amigo Alexandre Lins, de Recife. Sendo comunicador da maioria, que é só um jargão, é só uma brincadeira, a gente quer compartilhar com vocês a visão de educação que nós temos. E não só da educação familiar, não só da educação formal, não só da educação institucional, não só da educação em geral, mas educação enquanto ciência. A gente tem que começar a discutir isso porque estamos vivendo um mundo que a ciência está sendo negada, a ciência está sendo perseguida. Então, como ser pai nesse mundo? Que a criança não tem mais a enciclopédia, ela tem a internet. E o que é que eu faço, Márcio? Alguns dizem que a internet faz mal, alguns dizem que a internet não faz mal. Quanto tempo? Calma, respira antes de tudo. Intuição é muito importante nesses processos. Intuição, gente, não precisa ser esotérico. Intuição é instinto. É muito parte instinto. O instinto, uma pulsão que te dá ferramentas é como se fosse uma ferramenta que está ajudando ali. Tu percebe uma situação um pouquinho antes e se pergunta, o que eu devo fazer? E intuitivamente, uma coisa que é muito importante já deixar bem claro é, quando a razão falha, a intuição ajuda. Quando a razão falha, a intuição ajuda muito. Porém, é importante também relembrar que a gente não pode desequilibrar essas forças. A razão nos trouxe até aqui. Negar a razão, negar a racionalidade, não a ultra-racionalidade, não cartesianismo profundo, não. Negar que a razão nos trouxe até aqui é um elemento bem complexo da nossa atualidade, né? Negar a razão, negar a ciência em nome de alguma coisa é bem perigoso. Mas a intuição é algo da natureza humana. Biologicamente, eu diria, então. Então, a paternidade ativa e a educação devem ser também fontes da intuição.
Nós temos que intuitivamente perceber o mundo ao nosso redor para não colocar em risco a nossa própria existência. A racionalidade vai criar mecanismos para que a gente se aproprie desse espaço, inclusive com qualidade. Mas, como lembrado, vivemos em tempos que tudo isso está meio misturado, digamos assim. Mas usando as ferramentas, usando a informação que a gente vai ocupando os espaços com muito carinho e debatendo. Vou tentar me aprimorar cada vez mais na questão tecnológica, para ir colocando aqui sites que eu acredito que são muito produtivos, livros que eu acredito serem muito produtivos, que devem e vão somar para pessoas que estão vivendo seus processos de paz e estão sofrendo. E esse sofrimento é o processo. E muitas vezes o sofrimento ele é apaziguado quando a gente lê alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente conversa com alguém, porque não é brincadeira. A paternidade não é só o sonho romântico daquela criança maravilhosa. É muita responsabilidade. E lidar com responsabilidade, muitas vezes, é algo muito pesado. É isso no vídeo de hoje. Lhe agradeço de coração. Peço encarecidamente que você comente, faça suas críticas, sua análise, para a gente continuar debatendo. E para quem gostou, compartilha, por favor, para os amigos. Dá um like se gostou. Se não gostou, dá um dislike. Se gostou, dá um like. E a gente vai nessa caminhada. Por quê? A educação pode sim mudar o mundo. Tchau.